Napoleão e as Guerras Napoleônicas. Episódio 1. A Europa em crise e o surgimento de Napoleão. Antes de Napoleão Bonaparte se tornar imperador, antes de Austerlitz, antes de Moscou, antes de Waterloo, existiu uma Europa em desequilíbrio. Uma Europa ainda governada por monarquias dinásticas, por privilégios de nascimento e por sistemas políticos que pareciam antigos, mas não estavam parados. No fim do século XVIII, a ordem europeia era poderosa, porém frágil. Os grandes estados competiam entre si, guerreavam com frequência, acumulavam dívidas e tentavam administrar sociedades cada vez mais complexas. A França, que era um dos maiores e mais populosos reinos do continente, entrou nessa crise com um peso especial. O que aconteceu ali não ficaria restrito às suas fronteiras. Para entender o surgimento de Napoleão, é preciso começar por esse mundo em tensão. O antigo regime francês não era apenas uma monarquia, era uma estrutura social, jurídica e fiscal. Nela, privilégios tinham força de lei. A nobreza e o clero preservavam isenções e posições de destaque. O rei concentrava autoridade, mas nem por isso governava sem obstáculos. O Estado precisava arrecadar, negociar, reformar e, com frequência, esbarrava em resistências corporativas, interesses locais e limites administrativos. Durante décadas, a monarquia francesa tentou se modernizar sem destruir os alicerces que a sustentavam. Esse esforço produziu reformas parciais, impasses sucessivos e um problema cada vez mais grave, o das finanças. No fim da década de 1780, a crise fiscal já era profunda. O peso da dívida pública era enorme. Guerras anteriores haviam deixado custos pesados. O reino precisava de novas receitas, mas o sistema tributário era desigual e politicamente difícil de reformar. Em termos simples, a França era um estado grande demais para continuar funcionando com instituições fiscais tão frágeis. O governo precisava cobrar mais, administrar melhor e reduzir privilégios. Mas exatamente aí tocava nos interesses dos grupos que sustentavam a ordem existente. Esse impasse financeiro se transformou em crise política. Não foi a única causa da Revolução Francesa, e a historiografia debate há muito tempo o peso relativo da crise fiscal, das tensões sociais, das disputas entre elites e da cultura política do iluminismo. Mas a documentação disponível deixa claro que o colapso das finanças públicas ajudou a abrir a porta para uma crise de soberania. Quando a monarquia convocou os Estados Gerais, em 1789, buscava uma saída para o bloqueio. Em vez disso, abriu um processo que já não conseguiria controlar. Os Estados Gerais reuniam representantes do clero, da nobreza e do terceiro estado. Em tese, esse arranjo expressava a sociedade de ordens do antigo regime. Na prática, expôs o quanto aquela estrutura estava desgastada. O terceiro estado representava a imensa maioria da população, mas não aceitava continuar politicamente subordinado. Em junho de 1789, seus representantes se declararam Assembleia Nacional. Esse gesto foi decisivo. Não era apenas uma disputa procedimental, era uma disputa sobre a fonte legítima do poder. A soberania deixava de residir apenas no rei e passava a ser reivindicada em nome da nação. Nas semanas seguintes, a crise se acelerou. Em Paris, medo, fome, boatos e mobilização popular criaram uma atmosfera explosiva. Em 14 de julho de 1789, a queda da Bastilha tornou-se um marco simbólico da Revolução. Militarmente, a fortaleza não era o centro do poder francês. Politicamente, seu impacto foi imenso. A imagem de uma multidão armada desafiando o velho Estado mostrou que a ruptura não seria apenas institucional. Ela também seria popular, urbana e imprevisível. Logo depois, vieram a chamada Grande Medo, no campo, a pressão camponesa contra direitos senhoriais e, em agosto, a abolição formal de privilégios feudais. No mesmo mês, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão afirmou princípios novos: liberdade, igualdade jurídica, soberania nacional. Nem tudo isso se traduziria de imediato em prática social uniforme. Havia limites, contradições e exclusões. Ainda assim, a base da legitimidade política havia mudado. A França deixava de ser apenas uma monarquia reformada.
tornava-se o centro de uma revolução. Esse processo não foi linear. Não houve um caminho simples do antigo regime para uma ordem estável. Pelo contrário, a cada passo, novas fraturas surgiam. A reorganização administrativa do país, a redefinição da cidadania, a venda de bens da igreja e a constituição civil do clero e a tentativa de construir uma monarquia constitucional produziram apoios, mas também resistências intensas. A revolução não unificou a França. Ela a reordenou de forma conflituosa. É importante lembrar isso porque, muitas vezes, a narrativa retrospectiva dá a impressão de que a Revolução caminhava diretamente para a República, para a Guerra Total e depois para Napoleão. Não foi assim que os contemporâneos viveram aqueles anos. Em cada etapa, havia alternativas, incertezas e disputas reais. Em 1789, ninguém podia afirmar com segurança que a monarquia cairia daquela forma. Em 1791, ninguém sabia que poucos anos depois, um jovem oficial corso estaria no centro da política europeia. O futuro ainda estava aberto. Enquanto a França se transformava, o restante da Europa observava com inquietação. As monarquias vizinhas viam o processo com uma mistura de cautela, hostilidade e perplexidade. No começo, nem todos imaginavam uma guerra continental imediata. Mas a Revolução Francesa trazia um problema profundo para a ordem europeia. Ela não contestava apenas um governo, contestava a linguagem da legitimidade dinástica, dos privilégios históricos e das hierarquias consagradas. Ao fazer isso, tornava-se uma ameaça ideológica e política. Nesse mesmo período, longe dos grandes salões de Paris, um jovem oficial buscava seu lugar dentro de um mundo em mutação. Napoleão Bonaparte nasceu em 1769, em Ajaco, na Córcega. A ilha havia sido incorporada ao domínio francês pouco antes. Sua origem importava. Bonaparte não vinha do centro social da alta nobreza francesa. Sua família tinha posição local, alguma respeitabilidade e aspirações de ascensão, mas não pertencia ao núcleo tradicional que dominava os postos superiores do reino. Isso não fez dele um outsider absoluto, mas o colocou numa posição intermediária. Próximo o bastante para entrar no sistema, distante o bastante para sentir seus limites. Enviado para escolas militares francesas, primeiro em Brienne e depois em Paris, ele se formou como oficial de artilharia. Isso também importava. A artilharia era uma arma técnica, exigente, associada a cálculo, disciplina, ciência aplicada e coordenação. Em um exército ainda marcado por hierarquias sociais rígidas, a competência técnica podia abrir espaço. Não anulava o peso do nascimento, mas o relativizava em certos contextos. Bonaparte, nesse sentido, foi moldado por uma especialização que mais tarde se encaixaria com notável precisão nas exigências de uma guerra nova. No entanto, nessa fase, ele ainda não era uma figura central. Era um oficial jovem, ambicioso ao que tudo indica, mas sem projeção nacional. Sua trajetória inicial passou também pela política corsa. A relação entre Bonaparte, a Revolução e Pasquale Paoli foi tensa, móvel e nem sempre coerente. Não é possível afirmar com segurança que o jovem Napoleão já tinha um projeto político definido. O que se pode dizer é que ele estava sendo formado ao mesmo tempo por dois mundos instáveis, o da Revolução Francesa e o das lealdades concorrentes da Córcega. No fim da primeira fase revolucionária, a pergunta decisiva ainda não era quem governaria a Europa, mas se a França conseguiria governar a si mesma. E essa resposta começaria a ser decidida não só em assembleias e ruas, mas também na guerra. A tentativa de estabilizar a Revolução por meio de uma monarquia constitucional fracassou. A Constituição de 1791 não resolveu o problema central da legitimidade. Ela procurava conciliar soberania nacional e autoridade real, mas a confiança entre rei e revolução já estava profundamente abalada. A fuga de Luís XVI e sua prisão em Varennes, em junho de 1791, tiveram um efeito devastador. O rei, que deveria encarnar a nova ordem constitucional, parecia agora tentar abandoná-la. Para muitos revolucionários, aquilo confirmou suspeitas antigas. A monarquia não era mais um ponto de equilíbrio. Tornava-se uma fonte de incerteza. Ao mesmo tempo, a sociedade francesa seguia sob forte pressão.
Havia inflação, escassez, ansiedade política e conflito religioso. Em várias regiões, a reorganização da igreja causava resistência. Em Paris, clubes, jornais e facções intensificavam o debate público. A Revolução havia ampliado a participação política, mas também ampliado o campo do confronto. Cada crise parecia empurrar o sistema para uma definição mais radical. Nesse contexto, a guerra começou a parecer, para alguns dirigentes franceses, uma saída possível. Parte da liderança acreditava que o conflito externo poderia consolidar a revolução, expor seus inimigos internos ou redefinir a política nacional. Havia também cálculos geopolíticos e percepções de ameaça vindas do exterior. A historiografia continua debatendo em que medida a Guerra de 1792 nasceu de idealismo revolucionário, de cálculo interno, de pressão diplomática ou de uma combinação desses fatores. O fato estabelecido é que em abril de 1792, a França declarou guerra à Áustria. A Prússia se somou pouco depois. Uma crise interna francesa começava a se transformar em conflito europeu. Essa guerra não começou em condições favoráveis para os franceses. O exército herdado da monarquia era numeroso em termos europeus, mas estava desorganizado. A imigração de muitos oficiais aristocráticos abalou o comando. A disciplina estava sob tensão. A autoridade dos generais era posta em dúvida. Suspeitas de traição circulavam por toda parte. O país queria defender a revolução, mas ainda não tinha resolvido a forma política e militar de fazê-lo. As primeiras campanhas foram marcadas por confusão, derrotas, deserções e falhas de coordenação. O que isso significa em termos históricos é importante. A França revolucionária não entrou na guerra já convertida numa máquina militar superior. Essa imagem pertence mais à fase posterior do que ao início do conflito. Em 1792, a França ainda buscava reorganizar suas forças enquanto o próprio Estado se transformava. Então, veio o verão de 1792. O avanço inimigo, os boatos de conspiração interna e o manifesto de Brunswick agravaram o medo político em Paris. O documento ameaçava represálias caso a família real sofresse violência. Em vez de intimidar a população revolucionária, contribuiu para radicalizar ainda mais a situação. Em 10 de agosto de 1792, a monarquia foi derrubada. A insurreição e o ataque ao Palácio das Tuileries alteraram o centro de gravidade do regime. A França deixava para trás a experiência constitucional monárquica e avançava para uma república que ainda estava sendo construída sob pressão extrema. Pouco depois, em setembro, a República foi proclamada. Na mesma conjuntura, ocorreram os massacres de setembro, um episódio de violência política que revela com dureza o clima de pânico, vingança e suspeita daquele momento. É preciso resistir à tentação de tratar essa radicalização como simples irracionalidade coletiva ou como resultado exclusivo de líderes extremistas. Ela também nasceu de uma sensação concreta de cerco. Invasão externa, colapso da autoridade, medo de traição e guerra interna formaram um ambiente em que o Estado revolucionário passou a operar cada vez mais sob lógica de exceção. No plano militar, a Batalha de Valmy, em 20 de setembro de 1792, teve valor operacional limitado se comparada a grandes campanhas posteriores. Ainda assim, seu impacto foi enorme. A ofensiva inimiga foi contida. A França não caiu. O efeito político e simbólico foi imediato. A revolução que muitos julgavam à beira do colapso mostrou capacidade de resistência. Pouco depois, a vitória em Jemmapes reforçou temporariamente a confiança francesa e alimentou expectativas de expansão revolucionária. Mas a guerra não trouxe estabilidade. Trouxe escala, trouxe urgência, trouxe a necessidade de comandar homens, recursos, lealdades e territórios em ritmo novo. O Estado revolucionário começou a se centralizar mais. O exército passou a ter peso político crescente.
o sucesso militar se tornava uma forma de legitimidade. Em um mundo em colapso institucional, quem entregava resultados no campo de batalha passava a contar mais. É nesse ponto que a história de Napoleão começa a se tornar mais inteligível. Não porque ele já fosse o protagonista, mas porque o tipo de sistema que o bloquearia antes de 1789 estava sendo desmontado. No exército do antigo regime, a alta nobreza monopolizava grande parte das posições de prestígio e comando. A Revolução não eliminou instantaneamente essas barreiras, mas as enfraqueceu. Com a imigração de oficiais, a crise de autoridade e a ampliação da guerra, abriu-se espaço para promoções mais rápidas. Oficiais de origem menos favorecida, ou vindos de margens sociais e geográficas do reino, passaram a encontrar oportunidades antes improváveis. Bonaparte se beneficiaria desse novo mundo. Sua formação em artilharia o colocava em uma posição especialmente vantajosa. Em tempos de improvisação e urgência, conhecimento técnico tinha valor concreto. Artilharia significava cálculo de alcance, posicionamento, coordenação de fogo, uso do terreno e entendimento de logística material. Era uma arma cara, complexa e decisiva quando bem empregada. Um oficial tecnicamente sólido podia se destacar mais depressa ali do que em ambientes dominados apenas por prestígio social. Ainda assim, seria um erro imaginar uma ascensão automática. O próprio Bonaparte vivia tensões políticas difíceis na Córcega. A ilha era um mundo particular, com memória recente de resistência à França e forte presença de Pasquale Paoli. No início da Revolução havia margens para conciliação entre identidades locais e nova ordem francesa. Com o agravamento dos conflitos, essas margens diminuíram. A política corsa tornou-se mais polarizada. Lealdades locais, interesses familiares e posicionamentos revolucionários passaram a colidir de forma mais aberta. Enquanto Paris radicalizava sua política e a guerra se expandia, Bonaparte não tinha uma plataforma segura. Sua trajetória estava longe de ser inevitável. É possível que sua origem periférica e sua experiência entre mundos políticos em choque tenham reforçado seu pragmatismo. Mas não devemos exagerar a coerência de suas escolhas iniciais. O que se vê, segundo a documentação disponível, é um jovem oficial tentando avançar num ambiente revolucionário que recompensava competência, oportunismo, adaptação e conexões políticas. Nesse novo universo, a França começava a produzir algo decisivo para toda a série. Uma forma de poder em que guerra, administração e política se entrelaçavam cada vez mais. O Estado precisava de soldados, de armas, de oficiais, de comissários, de recursos e de fidelidade. A Revolução tinha aberto a arena. A guerra começava a selecionar seus vencedores. Se 1792 foi o ano da guerra e da queda da monarquia, 1793 foi o ano em que a Revolução Francesa entrou em sua fase de crise mais aguda. O rei foi executado em 21 de janeiro. Esse ato teve peso interno e externo. Internamente, fechava a possibilidade de restauração simples da monarquia constitucional. Externamente, aprofundava o abismo entre a França revolucionária e as cortes europeias. A formação da primeira coalizão ampliou a pressão militar sobre a República. Grã-Bretanha, Espanha, Províncias Unidas, Áustria e Prússia, entre outros atores em momentos distintos, passaram a compor um cerco cada vez mais amplo. A França agora enfrentava uma guerra em múltiplas frentes. Mas não era apenas isso. Enfrentava também revoltas internas, resistências religiosas, rebeliões federalistas e a grande insurreição da Vendéia. O que estava em jogo não era somente vencer exércitos estrangeiros, era manter unido um país em convulsão. A revolução, que prometera a regeneração política, agora precisava sobreviver à guerra civil e ao colapso administrativo. O impacto humano desse processo foi profundo. Recrutamento, escassez, inflação, suspeita política e violência atingiram civis em larga escala. Camponeses, trabalhadores urbanos, padres juramentados ou refratários, famílias de soldados, comunidades locais e minorias políticas experimentaram a revolução de formas muito diferentes. Não existiu uma única experiência popular da revolução. Houve entusiasmo, medo, adesão, coerção, expectativa, oportunismo e rejeição.
Reduzir esse período a um confronto simples entre povo e aristocracia apaga boa parte do drama real. Ao mesmo tempo, o Estado revolucionário respondeu com centralização crescente. A lógica de exceção avançou. Comissões, representantes em missão, vigilância política, repressão e mobilização passaram a definir a sobrevivência do regime. A República necessitava transformar energia revolucionária em capacidade organizada. Essa necessidade ajuda a explicar por que o exército ganhou peso tão grande. O problema já não era apenas defender fronteiras. Era reconstruir a autoridade do Estado por meio da guerra. Em agosto de 1793, a Levée en Masse marcou uma virada importante. Ela não criou instantaneamente um sistema perfeito, nem colocou todos os recursos da nação sob controle sem ficção. Sua implementação foi desigual, e a distância entre homens registrados, homens mobilizados e homens efetivamente disponíveis permaneceu considerável. Ainda assim, o princípio era novo em escala. A guerra deixava de ser assunto relativamente restrito a exércitos profissionais e se aproximava de uma mobilização política muito mais ampla. A sociedade era convocada para sustentar o conflito. Soldados, armas, alimentos, cavalos, tecidos, metais e lealdade cívica passavam a ser tratados como recursos de sobrevivência nacional. Essa transformação alterou a relação entre política e comando militar. Bons oficiais eram raros. Bons oficiais confiáveis, mais raros ainda. A República precisava de gente capaz de agir com rapidez, improvisar e produzir resultados sob pressão. Muitos comandantes tradicionais tinham emigrado, outros eram vistos com suspeita. Nesse ambiente, talento técnico podia valer mais do que pedigree. A Guerra Revolucionária criou uma espécie de aceleração social dentro do exército. É aqui que a ascensão inicial de Napoleão se torna mais do que um detalhe biográfico. Ela passa a ser sintoma de uma mudança estrutural. O jovem oficial de artilharia não surgiu do nada. Ele foi produzido por instituições militares do antigo regime, mas promovido por circunstâncias que o antigo regime dificilmente teria tolerado da mesma forma. Sua educação foi monárquica. Sua oportunidade foi revolucionária. Na Córcega, porém, seu caminho ainda era instável. Bonaparte e sua família se moveram num cenário de tensões entre o legado de Pasquale Paoli, o localismo insular e a política da Revolução Francesa. Não há consenso sobre até que ponto esse rompimento deve ser lido como conflito ideológico, disputa local de poder ou cálculo de sobrevivência política. O mais prudente é reconhecer que vários fatores se combinaram. O fato decisivo é que em 1793, a ruptura com o campo paulista se aprofundou e os Bonaparte deixaram a ilha. Essa saída não foi apenas uma mudança geográfica, foi uma redefinição de destino. Ao deixar a Córcega e se vincular mais firmemente à França revolucionária, Bonaparte passou a depender mais diretamente do sucesso no aparelho militar do novo regime. Isso o aproximou do centro da crise nacional. Em vez de uma carreira limitada por ambiguidades locais, abriu-se para ele a possibilidade de uma carreira moldada pela guerra continental. Não porque isso já garantisse triunfo, mas porque agora o teatro de sua ambição era maior. Esse é um ponto importante. Muitas biografias posteriores foram tentadas a ler toda a juventude de Napoleão como preparação contínua para o império. Essa leitura simplifica demais. Em 1793, não havia nada de inevitável em sua ascensão. Ele poderia fracassar, ser marginalizado, morrer em campanha ou permanecer um oficial relativamente obscuro. O que existia era um encontro entre capacidade individual e estrutura em colapso. A França precisava desesperadamente de homens úteis. Bonaparte queria se mostrar útil. Sua arma, a artilharia, se ajustava bem ao momento. Em campanhas marcadas por fortalezas, portos, posições defensivas e combate de manobra ainda imperfeito, o uso eficaz da artilharia podia alterar o equilíbrio local de forças. Mais do que isso, a artilharia exigia organização, leitura do terreno, disciplina e coordenação com outras armas. Esses atributos aproximavam o oficial técnico da administração prática da guerra. Num estado que precisava converter caos em ação, essa combinação tinha valor elevado.
Além disso, a cultura política da Revolução estava mudando os critérios da promoção. Serviço à pátria, dedicação ao regime, capacidade demonstrada e utilidade militar começavam a competir mais diretamente com o nascimento e patronagem tradicional. É verdade que redes de proteção continuaram importantes. A Revolução não aboliu o favoritismo, mas mudou a linguagem da legitimidade. Resultados importavam mais, vitórias importavam mais. E a guerra forneceria, em escala crescente, oportunidades para transformar desempenho militar em autoridade política. Enquanto isso, a própria Europa mudava sua forma de encarar a França. A questão já não era só conter uma perturbação interna, era enfrentar um regime que mobilizava homens e recursos de maneira mais ampla, ainda que de modo imperfeito, e que vinculava a guerra à defesa de uma ordem política nova. Os governos europeus ainda pensavam em termos dinásticos e estratégicos tradicionais, mas começavam a perceber que estavam diante de algo mais difícil de absorver. A Revolução fazia da guerra um instrumento de sobrevivência e, em certos momentos, de expansão. No interior desse furacão, a figura de Napoleão ainda era pequena, mas já estava colocada no lugar exato em que a nova França selecionaria seus homens fortes. O passo seguinte viria num porto mediterrâneo sitiado, disputado por franceses, realistas e britânicos. Ali, o oficial de artilharia deixaria de ser apenas promessa periférica e começaria a se tornar nome. Ao final de 1793, a França revolucionária já não era apenas o país da Bastilha, dos direitos proclamados e da queda do rei. Era um estado em guerra quase contínua, cercado por inimigos externos e corroído por divisões internas. A Revolução havia destruído o velho edifício do antigo regime, mas ainda construía, sob extrema pressão, novas formas de autoridade. Nesse processo, uma transformação decisiva estava em curso. O poder político passava a depender, cada vez mais, da capacidade de organizar violência legítima, mobilizar recursos e vencer. Essa mudança não significa que a Revolução tenha sido simplesmente substituída pela guerra. Significa algo mais complexo. A guerra passou a reorganizar a Revolução por dentro. Ela afetava a linguagem da cidadania, o papel do Estado, o peso dos generais, o destino dos civis e o ritmo das decisões políticas. Num primeiro momento, muitos revolucionários acreditavam estar defendendo a nação. Em pouco tempo, a própria sobrevivência da nação passou a depender da criação de instrumentos de poder mais centralizados, mais exigentes e mais militarizados. É nesse ambiente que o surgimento de Napoleão deve ser compreendido, não como a aparição súbita de um gênio isolado, mas como produto de uma época em ruptura. A Revolução abriu portas que antes estavam quase fechadas. A guerra definiu quais dessas portas levariam ao topo. A desorganização do exército, a falta de quadros experientes, a emigração de oficiais nobres, a necessidade de promover homens eficazes e o valor crescente da competência técnica formaram o espaço no qual um jovem oficial poderia avançar depressa. Napoleão possuía atributos reais: formação sólida em artilharia, disciplina intelectual, ambição, capacidade de trabalho e sensibilidade para o peso político do sucesso militar. Mas seria historicamente impreciso transformar essas qualidades em explicação suficiente. Muitos homens tinham ambição. Muitos oficiais tinham instrução. O que fez a diferença foi a coincidência entre qualidades individuais e crise sistêmica. Bonaparte encontrou uma França que precisava dele, antes mesmo de conhecê-lo. Ao mesmo tempo, esse processo teve custos imensos. As guerras revolucionárias não foram apenas palco de promoção social e inovação militar. Foram também fonte de sofrimento. Recrutamento forçado, escassez, repressão, guerra civil, deslocamentos, execuções e medo cotidiano marcaram a experiência de milhares de pessoas. O nascimento da Nova França foi violento. O surgimento de novas elites políticas e militares se deu no meio de uma sociedade submetida à pressão extrema. Esse dado precisa permanecer visível para que a história não se reduza à biografia de grandes homens. Também é importante evitar um erro comum:
Saber que Napoleão se tornará imperador não autoriza tratar 1793 como se tudo já apontasse para isso. Não apontava. Segundo a documentação disponível, o futuro de Bonaparte ainda era profundamente incerto. O que existia era um contexto em que homens com sua formação podiam emergir. A revolução criara a arena. A guerra começava a revelar seus competidores, mas o vencedor ainda estava longe de ser conhecido. Por isso, o episódio de hoje não é apenas a introdução de um personagem. É a apresentação de um mecanismo histórico, o colapso do antigo regime, a explosão revolucionária, a guerra com a Europa, a militarização da política, a centralização do Estado, a abertura de carreiras, a transformação da legitimidade. Tudo isso forma a matriz do período napoleônico. Sem essa matriz, Napoleão não se explica. Com ela, sua ascensão deixa de parecer milagre biográfico e passa a ser problema histórico concreto. Na França de 1789 a 1793, um mundo caiu e outro começou a ser construído sob fogo. O reino mais populoso da Europa Ocidental passou de monarquia endividada a república sitiada. O poder saiu da lógica exclusiva da dinastia e entrou, de maneira conturbada, na lógica da nação armada. A guerra deixou de ser apenas instrumento da política externa e se tornou também instrumento de reorganização interna. E, nesse cenário, o exército ganhou um papel que teria consequências duradouras. Foi nesse mundo que Napoleão amadureceu, não ainda como imperador, nem sequer como o grande comandante da memória popular, mas como oficial moldado pela crise, como produto de instituições antigas e oportunidades novas, como homem de uma periferia integrada à força ao reino da França, como alguém que aprendeu cedo a viver entre rupturas de lealdade, mudanças de regime e disputas ferozes por espaço. Sua ascensão inicial não deve ser lida como destino manifesto. Deve ser lida como resposta, fria e eficaz, a um ambiente em que ordem e sobrevivência se tornaram bens escassos. E então chegamos ao limiar do próximo capítulo. A França continua em perigo. O Mediterrâneo se torna um ponto de ruptura. Em Toulon, forças realistas entregam a cidade e seu porto à proteção britânica. Para a República, isso é uma ameaça estratégica e simbólica. Para um jovem oficial de artilharia chamado Napoleão Bonaparte, será a chance de transformar competência técnica em reputação nacional. Depois de Toulon, virá a Itália. E com a Itália, deixaremos para trás o surgimento de uma possibilidade para entrar no começo de uma carreira. É ali que a crise da Revolução começará a ganhar um rosto mais nítido. E esse rosto será o de Napoleão.